Olá pessoal, estou voltando novamente aqui, ter um momento de meditação com vocês. Já antes de eu ler o texto e nós meditarmos um pouquinho uma palavra muito importante nesta noite, neste domingo abençoado, já peço a vocês que deixem aí seu like, que se inscrevam no meu canal, para que o canal comece a tomar forma, comece a crescer. Peço aí o apoio de vocês, que tem meu e-mail aí, tem também o link do canal. E se vocês precisam de apoio, de ajuda a nível espiritual, estou aqui de braços abertos e pronto para abençoá-los e ajudá-los da forma que vocês precisarem. Conto com vocês, que Deus assim cubra vocês de bênção. E peço que vocês prestem atenção nesse texto, que talvez seja uma palavra bem curta, mas eu preciso falar um pouquinho a respeito desse assunto, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Vou ler para vocês aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém? Então Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, eles anunciam aos homens, a todos os homens, em todos os lugares, que eles se arrependam. Nós vamos falar sobre esse texto aqui, meditar um pouquinho sobre esse texto. Eu estava assistindo um vídeo, eu assisto muitos vídeos, com a questão de casamento, segundo casamento e adultério. É o que eu mais falo aqui no canal, desde o meu testemunho. E eu estava falando ali, estava assistindo ali de um pastor famoso na internet, no Brasil, né? Um pastor muito conhecido. E em momentos que ele é muito usado por Deus, nesse momento ele é muito polêmico, enfim, mas enfim, aí é com ele e Deus. Mas não deixa de ser um homem de Deus, um homem que todos nós temos falhas, todos nós temos erros, todos nós estamos sujeitos a errar, mas nós temos que estar sempre preocupados em viver o certo, e fazer o correto, e proclamar a palavra de Deus de uma forma correta. E eu estava assistindo a pregação dele no YouTube. O assunto é o divórcio, segundo casamento. Ele abrange ali muitas coisas dentro desse assunto. E ele é contra o divórcio até uma parte, até uma altura ele é contra. Fala que o divórcio não é bom, e ele realmente não é bom. O divórcio é uma desgraça. O divórcio ele destrói vidas. Mas ele sempre falava ao povo: não se preocupe, não se desespere, porque no final aí vocês vão entender. Primeiro, ele crê, primeiro, que a pessoa, a partir que ela foi traída, ela pode casar de novo, que não está em pecado. Mas aí você pega todos os contextos bíblicos e também pega a diferença lá das palavras gregas, e você observa que não é bem assim. E a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A interpretação da Bíblia, ela está nela mesma. Então, ele também citou lá a questão de Paulo, que se a pessoa não pode conviver com o outro, então que ela se case. Paulo não disse para se casar, falou que podia separar, mas não casar. Enfim. E aí, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que entra nesse texto aqui que ele falou, a respeito de pessoas que estão em um segundo casamento, terceiro, quarto, aí ele falou até 10. Pode estar casado 10 vezes. Mas ele não servia a Deus, ou seja, ele não era um cristão, não era uma pessoa
que tivesse um conhecimento maior das coisas de Deus. Então, se ele aceitar Jesus hoje, ele vai, a partir de então, ali, cuidar daquela, a 10ª esposa. E daquela ele não pode mais divorciar de forma alguma. Se divorciar, ele estará em adultério. Eu discordo dele. Porque o texto diz assim, ele fala, o Deus não leva em o tempo da ignorância. Se você ler os contextos que a Bíblia tem aqui sobre o assunto, você vai observar. Deus não destruiu a humanidade, não destruiu o homem devido à sua ignorância. Deus deu uma chance ao homem. Deus deu uma oportunidade do homem se arrepender. Não levou em conta a ignorância deles, o erro dele. Mas Deus deu a oportunidade deles se arrependerem. Então, olha o que o texto diz, ó. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Observa bem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e por isso Deus dá uma oportunidade para o homem se arrepender. Então, observa bem. O pastor famoso lá disse assim, pode vir o homem lá casado com 10 mulheres, teve 10 mulheres, e ele vai cuidar só da 10ª agora, porque ele se converteu. Não, a Bíblia diz que seja anunciado a todos os homens e que eles se arrependam. O que é arrepender-se? Biblicamente falando, arrepender-se é deixar do seu pecado. Então, se é para o homem vir se arrepender, mas ele vai continuar com o adultério, ele está em adultério, está com a 10ª mulher, segundo o pastor lá, ou podia ser a 2ª, a 3ª, não importa. O que está acontecendo é o seguinte, ele deixou claro que a pessoa vem no pecado, vem no adultério e continua no pecado. A Bíblia diz que quando nós vemos ao Senhor, nós temos que nascer de novo. Jesus Cristo, em João capítulo 3, ele disse que para Nicodemos, quando Nicodemos falou, Senhor, o que eu faço para ser, vamos usar um termo simples, para ser salvo? O que eu faço para herdar o reino de Deus, para fazer parte desse reino? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aquele que nascer da água e do Espírito, então esse está salvo. Nascer da água, nesse texto, exclusivamente nesse texto, significa nascer da palavra. Nascer do Espírito é nascer o Espírito Santo, faz que você entenda a palavra que você está ouvindo e você se converte porque o Espírito Santo te convence do pecado. João 16. Então, nascer da água e do Espírito, nascer pela palavra, pela ação do Espírito Santo. Você nasce de novo. Vamos dar o exemplo de um homem não nascido de novo. Ele é como uma lagarta rastejante, ele está no pecado, está no erro, está na falha. Quando ele vem para Jesus, ele vem com aquela lagarta feia, horrível. Mas ele vai para o casulo e vai havendo uma transformação, ou seja, uma metamorfose. E chega o tempo em que ele cumpre esse tempo de casulo e ele se torna numa linda borboleta. Ou seja, a borboleta, ela está no casulo, ela era uma lagarta e agora é uma borboleta que voa livremente. Assim é o homem que estava no pecado. Quando houve a transformação de vida dele, ele se arrependeu de todos os seus pecados, ele passa a ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Então ele tem que nascer de novo. Aí ele vem e continua como está. Ele vai continuar no erro. Ah, mas ele estava lá no adultério, ele vai continuar no adultério. Mas a Bíblia diz que nem o adulto herdará o reino de Deus. Ah, mas ele não era conhecedor. Todo ser humano conhece o certo e o errado, eles só não aceitam a Cristo. É diferente. Mas a Bíblia diz que se vir a ele, tem que se arrepender. Não importa quem é, pode ser o pior ímpio. Mas se ele vier, tem que se arrepender. Arrepender é deixar pecado, gente. Como que vai se arrepender e vai continuar no pecado? O pastor, que me desculpa, ele é um homem inteligente, um homem conhecidíssimo, mas ele está errado nesse quesito e mais em alguns ali que ele falou. Então, assim como ele está errado de liberar as pessoas para o carnaval, para fazer um carnaval dentro da igreja,
e achar que isso tá tudo certo, tá tudo correto, ele também está errado, né, na colocação desses textos. Ele usou lá a semântica, ele usou coisas, o grego, mas infelizmente nesse texto ele usou errado, assim como usou errado em outros. Eu não sou aqui sábio, não, eu sou humilde, sou pequeno demais perto dele. Eu não sou nada perante o homem, não perante Deus. Perante o homem eu não sou nada. Ele é o pastor fulano. Mas ele está errado. Então a Bíblia diz que se arrependa. Então, se você está em adultério, você tem que deixar do adultério. Se está no segundo, terceiro, quarto casamento, você vai deixar e vai voltar para a tua primeira esposa. Ou se você não quer reconciliar, você vai ficar sozinho. Esse é o preço. O preço da desobediência, o preço do pecado. É consequências. São consequências do teu pecado. Você pecou, errou, você vai ter que desfazer esse pecado. Como que você vai continuar no erro e falar, não, tá tudo normal, daqui, ó, continua daqui, vamos contar daqui para lá. As 10 mulheres, e vamos ficar com a 10ª, e as outras 9 ficam para lá, não tem problema. A verdadeira aliança também fica para lá. Então, isso é um absurdo, gente. As pessoas estão querendo trazer o evangelho deturpado para as pessoas. Por que a igreja está vivendo uma era de pecado? A igreja está vivendo uma situação triste, lamentável. Porque as pessoas pegam uma Bíblia e distorcem. Eles falam o que querem. Eles falam para agradar a pessoa, para não perder. Eles falam de uma forma que vão induzir a pessoa a continuar no pecado. Eu estava assistindo, porque, como eu disse a vocês, eu estou observando vários pregadores que falam sobre o assunto. E eu estava hoje à tarde assistindo uma pastora no YouTube, não vou citar nome, não, jamais cito. Uma pastora que você vê que é uma pessoa que fala muito bem, muito melhor que eu, fala muito bem, se expressa muito bem, tem uma dicção muito boa. A minha dicção não é boa, eu tenho uma dificuldade na língua para falar certas palavras que não saem, né? Precisava de uma super fono para poder ajudar. Mas eu prefiro aí que Deus me ajude, porque já na minha idade eu não acredito que vai mudar muito a questão de dicção. Mas é uma pessoa que se expressa muito bem. No início ali, tudo maravilha, que ela vai falando, você vai, opa, essa está do meu lado, está do lado meu não, perdão, da Bíblia, da palavra. Mas no final de tudo, o que ela diz? Que as pessoas que estão no adultério, que tem muitos, que sabe que não tem jeito das pessoas mais voltar atrás, que o que essas pessoas têm que fazer para ser salvas? Que essas pessoas precisam, se foi o marido, a esposa, que vai lá na esposa e peça perdão pelo que ele cometeu. Olha, eu me divorciei de você porque eu adulterei, eu pequei, mas quero que você me perdoe, estou arrependido e eu quero ser salvo. Mas observa que o arrependimento que ela está ensinando é assim. Você vai lá, pede perdão para a pessoa a qual você cometeu, você causou a tristeza, que ela foi a vítima, você pede perdão e volta lá com a mulher do teu adultério e continua que você já está perdoado. Ó. Ela te perdoou, Deus já te perdoou. Mentira do diabo, gente. Como que alguém se arrepende e continua no pecado? Eu falei aqui no início do vídeo, arrepender-se é deixar o pecado. Como que vai lá pedir perdão para a esposa ou para o esposo e continuar no pecado? E muitas pessoas ali estão simplesmente aplaudindo a mulher. Para, gente, vamos para a escritura, pare de ouvir essas besteiras, essas asneiras de pessoas que pegam a Bíblia e simplesmente usam para pretexto. Pegam um texto para pretexto. Pare, lê a Bíblia como é, toda ela sobre o assunto. Trate de todo o assunto, de todos os versículos que falam do assunto, leia e trate do assunto de uma forma mais abrangente, com textos
precisa ter no texto. Você não vai pegar um texto isolado ali e mesmo assim Deus não fala nada disso. Você vai lá, pede perdão para o seu cônjuge, depois volta com a tua mulher do adultério e fica com ela, está tudo certo. Mentira! Eu sou um pastor que muitas pessoas não gostam porque eu falo direto a seguinte palavra que vou repetir aqui. Se você pensar que você vai lá, pede perdão para tua esposa e continua no adultério com a outra, você vai para o inferno. Se você morrer hoje, está no inferno. Como eu, quando estava no adultério, se eu morresse lá, eu estava no inferno, gente. Não foi diferente para mim, não é para você. O pecado é um só. Você precisa se arrepender, precisa mudar de vida, gente. Precisa tomar uma posição. Daí outras pessoas comentaram lá assim, tá certo, ó que bom, ó, foi muito bom ouvir essa mensagem esclarecedora. Que esclarecedora? Tá te levando para o inferno. A pessoa cita lá daí o seguinte, sabemos que o único pecado que leva o homem para o inferno é a blasfêmia com o Espírito Santo. Gente, não confundam. Leem a Bíblia, vocês são inteligentes, vocês não são burros. Não são pessoas tapadas. Leiam a palavra. A blasfêmia com o Espírito Santo, quanto ao Espírito Santo, se alguém cometer, ela não tem mais o que fazer. Você pode orar, você pode se arrepender, não tem mais jeito. Você está perdido. Mas na questão de adultério, não é que você está perdido, você pode se arrepender, mas para que você não seja condenado, você tem que se arrepender. Quanto que a blasfêmia, quanto o Espírito Santo, não adianta arrependimento. Mesmo que você se arrependa, você está perdido, não tem mais volta. Agora o adultério não. Se você se arrepender como eu disse, deixar do teu pecado, deixar do teu erro, deixar da tua falta, deixar dessa imundícia chamada prostituição, arrepender de todo o coração, você será salvo sim. O seu pecado será esquecido. Mas você tem que se arrepender, ou seja, deixar da mulher do teu adultério, deixar do homem do teu adultério, você tem que sair da prostituição. Então as pessoas ficam lá endeusando aqueles que falam o que elas querem ouvir, falam, poxa, mas o pecado é só a blasfêmia com o Espírito Santo, essa não tem perdão. Claro que não tem perdão, mas o adultério não tem perdão se você não se arrepender também. Assim como o engano, o roubo, o suicídio, se você não se arrepender, não tem perdão. Como, mas eu me arrependi, eu estou feliz lá com o meu segundo casamento, ele me trata muito bem, ela me trata muito bem, só maravilhas, mas eu estou arrependido, eu me arrependi perante Deus, olha, eu vou na igreja, eu até participo da ceia, eu estou sempre ali louvando o Senhor, mas que maravilha, eu prego, eu faço a obra do Senhor, é muito gratificante. Não é. Você vai ganhar almas para o Senhor, mas vai perder a tua. Porque se você não sair da podridão do adultério, você vai sim para o lugar da perdição, do tormento eterno. Você precisa ter um encontro com Cristo verdadeiro, você precisa se arrepender, mudar de vida. Muda, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama tanto, Ele morreu por você, Ele não quer ver você perdido. Ele não quer que você se perca. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, quanto mais na morte de um cristão. Acho que Deus tem prazer nisso, acho que Deus quer que você se perca. Se Deus quisesse que você se perdesse, Deus não deixava escrito nas Escrituras a forma de você se livrar do pecado. Se Deus levanta homens simples como eu para te orientar, é porque Deus te ama. Deus te ama. E Deus, Ele quer te abençoar, pessoal. Deus, Ele quer te abençoar. Você que está aí no fundo do poço, no adultério. Você que esteve lá onde eu estive, saia de lá. Fuja. Se arrependa. Deus, Ele te ama e quer que você seja parte do reino dEle. Mas você tem que se arrepender. Você acha que se eu não me arrependesse, eu teria alguma chance de ser salvo? Claro que não. Bastava eu fechar os olhos aqui e acordar no inferno, gente. Eu quero ainda trazer um estudo para vocês que sobre inferno. Pena que para trazer estudo eu vou ter que fazer vários vídeos, porque senão é longo. As pessoas parecem que não acreditam no inferno. Assim como existe o céu, existe o inferno, existe a condenação e existe a salvação eterna, a vida eterna.
Então, tome uma posição de servir ao Senhor. Tome uma posição de viver a palavra do Senhor. Tome uma posição de deixar a mulher estranha, de deixar o homem estranho. Tome uma posição de arrependimento, de mudança de vida. Não pensa aí, meus irmãos e irmãs, que esses cantores famosos que estão no adultério, eles vão partir e vão para a glória. Não vão, não. Eu não sou juiz de ninguém, mas eu estou pregando a palavra, e a palavra diz, não sou eu. Não sou eu. A Bíblia diz que nenhum adúltero herdará o reino de Deus. Lembra bem, Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8 e muitos outros textos. Não sou eu que estou falando que você vai ou não vai para o inferno. A Bíblia diz, se não houver arrependimento, não se converter, não deixar o teu pecado, você não vai. Porque como eu falei a vocês no penúltimo vídeo, não lembro, sobre santificação, sem a santificação ninguém verá o reino de Deus, gente. Ninguém. Pedro fala, inspirado por Deus, sede santo porque eu sou santo, ele falando a respeito de Deus, sede santo porque eu sou santo. Então, sem santificação você não sobe. Se você está em adultério, você não sobe. Adultério, ele mata, ele destrói. O divórcio, ele te destrói. Porque você divorciar e ficar sozinho porque não teve mais condições de viver com o esposo, com a esposa, é uma coisa. Você fica sozinho, vai fazer a obra do Senhor. Mas se você se envolver no segundo casamento, não importa qual seja a situação, você está perdido. Se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã. Sai do adultério, sai do segundo casamento. Você que está pensando em deixar tua esposa, teu esposo, pensa melhor. Tome a decisão, ou você quer Jesus Cristo, ou você quer viver uma vida de perdição. Tome uma posição na vida. Acorde, gente. Eu vou dizer para vocês, líderes, que estão ensinando, incentivando o adultério. Pregadores, pregadoras e cantores que estão incentivando o adultério. Vão se converter, tomem vergonha na cara, gente. Seja um cristão de verdade. Não pregue um evangelho barato, um evangelho mentiroso, enganoso. Pregue o evangelho vivo do Senhor. O nosso Deus é santo, o nosso Deus não é qualquer um. Você acha que Deus vai aceitar esse lixo que está dentro da igreja? Estão trazendo o mundo para dentro da igreja para agradar as pessoas, em vez de vocês levar a palavra para o mundo, levar o evangelho vivo para o mundo, vocês estão trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Mas eu digo para você, adultério mata. Segundo casamento, mata. Estou falando de coisas ilícitas, porque o segundo casamento só é para você. Você pode ter o segundo casamento se você for viúvo ou viúva. Você foi com pessoas viúvas. Você ficou viúvo, casou com outra viúva, amém. Ou viúvo casar com solteiro, tudo bem, você está viúvo. Fora disso, meu irmão, você vai para o adultério, você vai estar pecando, errando. Então tome uma posição na tua vida, entregue a tua vida para o Senhor verdadeiramente, afaste-se do pecado, pregue o evangelho puro. Não adianta você fazer comentário falando que bom, você me esclareceu um monte de coisa, falando lá das pessoas que estão falando um monte de asneira. Vai para a Bíblia, meu irmão, pegue a Bíblia. Não adianta você ir atrás de homens. Você não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Vai para as Escrituras. Vai para as Escrituras. Não precisa confiar em mim, na minha palavra, porque a palavra não é minha, é de Deus. Então, vai para a Escritura. Eu não estou aqui para te agradar, não estou aqui para te alegrar, estou aqui para te orientar dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que você que ama ministério, nós estamos vivendo uma pandemia e há muitas dificuldades no ministério hoje, principalmente no meu ministério que é pequeno. Eu trabalho com construção civil, mas tenho uma pequena empresa, mas não está tendo agora, devido à pandemia, não estou conseguindo casas para a minha empresa construir. E o ministério é pequeno e quem sentir no coração de ofertar, de dizimar, que não está dizimando, não tem igreja para dizimar, e que pode ofertar é voluntário, você pode ofertar, mesmo estando na outra igreja, uma oferta, você está abençoando, não há
problema algum, mas o dízimo é da onde você está congregando, é que você deve dizimar. Mas você que não está ainda no ministério, quer ajudar, quer abençoar, a minha conta está aí, eu estou colocando quase que em todos os vídeos, depois vou colocar aí também. Não é uma conta poupança, não está na conta da igreja, porque a igreja está sem conta agora, como eu disse para você, o ministério é pequeno, tal. Está reiniciando depois do adultério, que você vai ver nos vídeos aí do meu testemunho. Mas isso aí é se sentirem no coração, não sou obrigado a nada, não quero aqui que pense que eu sou dinheirista, nunca fui dinheirista, senão eu estaria rico, nunca fui, porque eu tenho mais de 30 anos de ministério, aproximadamente 35 anos de ministério, e eu nunca fui pastor dinheirista e não vou ser. Quando eu falo de oferta, se for tocado por Deus para fazer, senão não faça. Não faça nada que você venha depois se sentir mal ou se arrepender. Mas uma coisa eu digo, faça a vontade de Deus na questão daquilo que eu falei no vídeo, de servir a Deus com sinceridade de coração e fugir do pecado. Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus, lembre que vocês são muito importantes para o Senhor, compartilhe esse canal, compartilhe o vídeo, assim vocês estarão me ajudando. Eu sei que muitas pessoas que vocês enviar o vídeo poderão se inscrever no meu canal e vai me ajudar bastante. Vão estar dando um apoio para esse canal crescer. Eu preciso chegar pelo menos a 1000 inscritos. Me ajudem, dê esse apoio aí, porque eu só faço aqui é pregar a palavra de Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Amo vocês em Cristo Jesus.